No setor financeiro, a gente sabe que não existe essa de fora do expediente. O único segundo de sistema parado ou um único dado vazado, bom, as consequências podem ser gigantescas. Hoje, a gente vai mergulhar no que realmente significa ter uma defesa cibernética de ponta nesse ambiente de altíssimo risco. A pergunta que realmente define o risco hoje em dia é essa aqui. O que acontece quando a maior parte da equipe vai para casa? Porque é justamente nesse momento, sabe, na calada da noite, no fim de semana, que as defesas que são automatizadas encaram seu teste mais difícil, contra um adversário humano de carne e osso. E se falhar? O custo é absurdo. 1.740.000 dólares. Essa é a grana que uma empresa financeira gasta, em média, só para se recuperar de um ataque de ransomware. E um detalhe importante: isso sem nem colocar na conta o eventual pagamento de resgate, viu? Então, logo de cara, já dá para sentir o peso do que está em jogo. Então vamos lá, qual é a cara dessas ameaças? Os dados contam essa história pra gente e são o nosso ponto de partida para construir uma defesa que funciona de verdade. Bora ver o que eles nos mostram. 59%. Pensa nisso. Em mais da metade dos ataques de ransomware no setor financeiro, os criminosos conseguem sim criptografar os dados. E olha, esse não é só um número alto, é o segundo maior índice dos últimos 5 anos. Isso mostra que os atacantes estão cada vez mais eficientes em simplesmente paralisar o alvo, porque eles sabem que dados financeiros perdem valor a cada minuto que passa. Agora, quando a gente olha o porquê disso acontecer, percebemos uma coisa fundamental. O sucesso dos ataques não vem só de ameaças super sofisticadas, não. Muitas vezes, a porta de entrada está dentro de casa. Proteções que não existem, brechas que não foram corrigidas e, talvez o mais importante, a falta de gente especializada para gerenciar tudo isso de forma eficaz. Esse relatório aqui é um raio-x do setor. Ele aponta duas causas principais para os ataques: vulnerabilidades que foram exploradas e credenciais que foram roubadas. Mas tem um dado aqui que é ainda mais preocupante. O uso de backups para a recuperação está no nível mais baixo dos últimos 4 anos. Isso mostra uma tendência perigosíssima de depender cada vez mais de pagar o resgate para conseguir voltar a operar. E isso tudo nos leva a um ponto-chave. As defesas automáticas são super importantes, claro, mas elas têm seus limites. E esses limites ficam muito claros quando o ataque é moderno, ou seja, quando é conduzido por pessoas. Aqui a gente vê bem essa diferença. Ferramentas automáticas trabalham com base em regras, em padrões que elas já conhecem. Já os adversários humanos, bom, eles se adaptam, eles são criativos, exploram os pontos cegos desses sistemas, principalmente quando sabem que tem menos gente vigiando, tipo de madrugada. E essa frase resume bem o desafio. Quando a tecnologia sozinha não dá conta de parar um ataque, é a falta de uma resposta humana especializada que transforma um pequeno incidente em uma crise gigantesca. Chega de falar do problema, né? Vamos para a solução. É exatamente aqui que o conceito de detecção e resposta gerenciada, o famoso MDR, entra em cena como a peça que faltava para essa nova era de ameaças. A definição aqui é tudo. Não estamos falando de mais um software, e sim de um serviço que nunca para, entregue por uma equipe de especialistas. O foco é detectar e, mais importante ainda, ter uma resposta humana para aquelas ameaças que conseguem passar pelas defesas automáticas. O grande poder do MDR está na sua visão completa, unificada. Ele não fica olhando para cada sistema de forma isolada. Pelo contrário, ele cruza informações de todo o ambiente de TI, dos computadores, dos firewalls, da nuvem, das contas de usuário. Ao analisar tudo isso junto, ele consegue eliminar aqueles pontos cegos que os atacantes tanto adoram. E os resultados, bom, eles falam por si. A Sophos é o provedor de MDR mais confiável do mercado, com a nota mais alta lá no Gartner Peer Insights. Mas o ponto mais crítico é a velocidade. Um tempo médio de resposta de apenas 38 minutos, desde a detecção até a neutralização da ameaça. É impressionante. A escala por trás disso é simplesmente imensa. Estamos falando de mais de 500 especialistas espalhados pelo mundo todo em 9 centros de operações que nunca fecham, garantindo que sempre vai ter um ser humano de olho na rede, não importa a hora do dia ou da noite. Ok, agora vamos conectar toda essa parte técnica com o que realmente importa para o negócio no setor financeiro, a continuidade das operações e a conformidade com as regulações. No setor financeiro, a gente sabe, estar em conformidade com as regras não é uma opção. Falhar em atender a normas como PCI DSS, GLBA ou SOX significa multas pesadíssimas e, pior, a perda de confiança do mercado.
O serviço MDR foi desenhado para dar justamente a visibilidade e os controles que ajudam a cumprir essas exigências tão rigorosas. E na prática, o processo funciona assim. Tudo começa com uma busca proativa por ameaças antes mesmo de qualquer alerta aparecer. Quando algo é encontrado, a investigação humana leva a uma neutralização super rápida, isolando máquinas e bloqueando qualquer tentativa do ataque se espalhar. O objetivo final é um só: garantir que o negócio nunca pare. E o impacto na operação é bem real. Olha só esse depoimento de um cliente do setor financeiro. Uma economia de 40 horas por semana. Isso libera a equipe de TI interna para focar no que é estratégico, em vez de ficar só pagando incêndio de segurança o dia todo. Então, ter a tecnologia e os serviços certos é metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais importante, é ter a implementação e a expertise local para garantir que essa defesa funcione perfeitamente no seu ambiente. É aí que uma parceria estratégica faz toda a diferença. Porque ter o melhor serviço do mundo é um lado da moeda. O outro é ter esse serviço implementado e gerenciado por um parceiro que tem a certificação mais alta, a maior especialização, garantindo que a solução vai ser ajustada como uma luva para o seu ambiente. E aqui no Brasil, essa expertise tem nome: SN Informática. O selo de Gold Partner não é só um título, não. É a validação oficial da própria Sophos de que a equipe tem o mais alto nível de capacidade técnica para implementar e gerenciar essa solução. É o que conecta a melhor tecnologia do mundo com a realidade local. Para quem quer fortalecer as defesas, os próximos passos são bem claros. Primeiro, proteja sua operação com a expertise da SN Informática. Segundo, se mantenha sempre por dentro das novidades, seguindo os canais deles. E por último, participe da conversa, ajude a fortalecer toda a nossa comunidade de segurança. E a gente termina exatamente com a pergunta que começou tudo isso. Quando o ataque, que a gente sabe que uma hora vai chegar, acontecer fora do horário comercial, a questão que toda empresa do setor financeiro precisa se fazer é: quem vai estar lá para responder? A resposta para essa pergunta é o que separa a resiliência do desastre.